Existe um paradoxo escondido em quase todo o armário de remédios. O verdadeiro mistério que afeta milhões de pessoas todos os dias. E hoje a gente vai desvendar isso. Pois é, essa pergunta é o coração da nossa investigação de hoje. Como pode, né? Uma pílula com duas faces tão diferentes, o alívio e o risco. Para entender como isso é possível, a gente vai ter que seguir as pistas que a ciência foi descobrindo ao longo de mais de um século. Bom, para entender esse mistério todo, a gente precisa ir até a cena do crime original. Um processo que todo corpo humano conhece e muito bem, a inflamação. Olha, é importante pensar na inflamação não como a vilã da história, mas como a equipe de emergência do corpo. É o primeiro passo, super essencial, para preparar o terreno para a cura, para a regeneração. A dor funciona como um alarme. O inchaço imobiliza a área. Cada detalhe tem um propósito, que é voltar ao equilíbrio. A busca por alívio da dor, claro, não é de hoje. A nossa investigação histórica começa bem antes dos laboratórios modernos, lá atrás, com a observação de plantas que pareciam diminuir esses sintomas inflamatórios. Essa linha do tempo aqui, ela revela um padrão bem claro. Desde os primeiros extratos de plantas até a famosa aspirina e os novos medicamentos dos anos 60, todos da classe dos anti-inflamatórios não esteroides, os AINES, uma pista persistente sempre aparecia: problemas de estômago. A dor de cabeça ia embora, mas uma dor de estômago podia muito bem aparecer no lugar. E agora, o que é bem interessante aqui é que isso mostra o primeiro beco sem saída da nossa investigação. A teoria mais óbvia, o problema é só a acidez do remédio, estava errada. Isso forçou a comunidade científica a perceber que tinha um mecanismo oculto ali, em ação, algo muito mais profundo do que um simples contato químico. E então, lá pelos anos 90, veio a grande virada no caso. Os cientistas finalmente encontraram os verdadeiros responsáveis. E eles não estavam no medicamento em si, mas num processo fundamental dentro das nossas próprias células. Basicamente, funciona assim, Quando uma célula se machuca, ela libera uma substância, o tal do ácido araquidônico. Aí vem uma enzima, a COX, que age como um catalisador, transformando esse ácido em prostaglandinas. E são elas, as prostaglandinas, as mensageiras que disparam os alarmes de dor e inflamação no corpo. E aqui está a revelação crucial, o pulo do gato. Os cientistas descobriram que a enzima COX não era uma só. Existiam duas versões. A COX-1, que a gente pode chamar de a guardiã, está sempre ativa, cuidando de funções vitais, tipo proteger a parede do estômago, e a COX-2, a instigadora, que é ativada em massa durante uma lesão para iniciar a inflamação. Elas usam a mesma matéria-prima, mas para fins completamente diferentes. Então, o ponto crucial é este. Os anti-inflamatórios clássicos não são seletivos, sabe? Para calar a COX-2 e parar a dor, eles acabam silenciando a COX-1 junto. E ao bloquear a guardiã, a produção daquele muco protetor no estômago, diminui. E pronto, o mistério de décadas de dor de estômago foi finalmente resolvido. Com esse conhecimento todo, parecia que a ciência tinha encontrado a resposta definitiva. Mas como em toda a boa história de detetive, a solução para um mistério acabou criando outro e um bem mais perigoso. Essa era a pergunta de milhões na indústria farmacêutica. A lógica parecia impecável. Vamos criar um míssil teleguiado que atinge só a COX-2, a instigadora da inflamação, deixando a COX-1, a guardiã do estômago, totalmente em paz. E eles conseguiram. Surgiu uma nova classe de medicamentos super seletivos para a COX-2, os COX-CIBs. Parecia a pílula perfeita, né? Todo o alívio sem nenhuma dor de estômago. O Vioxx virou um sucesso de vendas mundial. O risco de ataque cardíaco aumentava 4 vezes. E esse foi o choque. O remédio que parecia perfeito tinha um defeito catastrófico. Em 2004, o Vioxx foi retirado do mercado no mundo todo quando ficou claro que seus usuários corriam um risco muito, mas muito maior de sofrer ataques cardíacos e derrames. A solução para o problema do estômago tinha criado uma bomba relógio no sistema circulatório. Para entender essa reviravolta trágica, a gente precisa olhar para a última peça do quebra-cabeça. O delicado ato de equilíbrio que acontece no nosso sangue a cada segundo. A chave está toda no equilíbrio. A COX-1 promove a agregação de plaquetas. É como um sinal de juntar, que inicia a formação de um coágulo. Ao mesmo tempo, a COX-2, lá nos vasos sanguíneos, faz o oposto. Ela inibe essa agregação, funcionando como um sinal de dispersar. Normalmente, esses dois sinais operam em perfeita harmonia.
E aqui, pronto, o mistério final se resolve. O Vioxx, por ser super seletivo, ele basicamente tirou o pé do freio, que era a COX-2, mas deixou o pé no acelerador, a COX-1 no fundo. Sem aquele sinal de dispersar da COX-2, o sinal de juntar da COX-1 ficou dominante, inclinando a balança de um jeito bem perigoso para a formação de coágulos. Então, o que essa jornada de descobertas todas significa para os medicamentos que a gente usa hoje? Vamos ver como o cenário atual foi moldado por essa história. Hoje, nosso kit de ferramentas com o trator é composto por várias famílias daqueles AINEs que a gente mencionou, cada uma com um grau diferente de afinidade pela COX-1 ou pela COX-2. E como a gente vê, os COX-IBs, os inibidores seletivos, ainda existem, mas agora com um controle super rigoroso de prescrição, justamente por causa do risco cardiovascular que essa investigação toda revelou. E essa é a grande lição da nossa investigação. Não existe almoço grátis na farmacologia da inflamação. Cada medicamento representa uma troca. Entender essa dança entre a COX-1 e a COX-2 é a chave para compreender por que um remédio que ajuda a uma articulação pode acabar prejudicando o estômago ou o coração. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Essa história toda ensinou sobre o delicado equilíbrio do corpo. A próxima geração de tratamentos talvez não se concentre em simplesmente bloquear enzimas, mas sim em modular a resposta inflamatória de maneiras mais inteligentes, mais sutis. A busca pelo analgésico perfeito, sem paradoxos, ela continua.